A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo bíblico. Todas as segundas-feiras nós temos um estudo bíblico aqui no nosso grupo. Nós hoje vamos dar uma continuação no nosso estudo do Evangelho segundo o livro de Mateus. Nós estamos aprendendo toda a trajetória de Jesus aqui, do seu ministério, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Vamos lá? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, aprendendo da sua palavra. Nos dê sabedoria para estudarmos juntos, Senhor, e adquirir conhecimento sobre a tua palavra, Pai, e aplicar em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Amém. Nós vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 3, a pregação de João Batista. Hoje nós vamos falar de um novo personagem. Quem já não ouviu falar de João Batista, né? Eu creio que todos nós já ouvimos falar de João Batista. Vamos lá? Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro, e se alimentava era de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e circunvizinha do Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão e confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento? E não comeceis a dizer entre vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João dá testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com água, com o Espírito Santo e com fogo. E a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Nós vamos ler aqui o 3, vamos falar sobre ele, depois nós vamos dar continuação no capítulo 4. Aqui nós vemos dar início a João Batista, quando João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando. João Batista já chegou pondo o pé na parede, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele não chegou passando a mão na cabeça de ninguém, não. Ele já chegou chutando a parede, chutando a porta, né? Arrependei-vos. E nós aqui vemos também uma coisa muito interessante, que João Batista, ele era assim fora da curva, né? No ditado popular de hoje,
ele era fora da curva. Um homem que se vestia de pele de camelo e comia mel e gafanhoto. É bem estranho, né? Mas é assim que a palavra de Deus diz. Ele era mesmo, diferente de todos. A voz do que clama no deserto. Interessante isso. A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Ele veio com essa mensagem assim, bem precisa, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele estava lá no Jordão batizando e já dando a mensagem. Olha, vai vir outro aí. Eu estou só preparando o caminho. Entendeu? Eu só estou preparando o caminho, mas depois de mim vai vir outro aí. Entendeu? Vai vir outro. Quem será esse outro, né? Então é isso aí. Usava João Batista pele de camelo e um cinto de couro e alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então, quando os escribas e fariseus viram ele batizando ali no Jordão, eles também foram para ser batizados. Porque o batismo, na lei judaica, era para perdão de pecados, eles sabiam disso. Mas João Batista, olhando para eles, falou assim, aqui, vamos ler? E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse, raça de víbora, produzi vocês por acaso fruto digno de arrependimento? Porque o arrependimento não é você chorar, você falar que está arrependido. Arrependimento é mudança de comportamento. Não adianta você chorar e falar que está arrependido. Isso não quer dizer nada. Arrependimento é mudança de vida, mudança de comportamento. E João Batista já conhecia muito bem os saduceus, os fariseus. E ele sabia que a vida deles continuava sendo a mesma, não tinha nada de mudança. Então ele já chegando. Produzi vocês por acaso fruto digno de arrependimento? Ele foi bem taxativo, bem firme na palavra. Não passou a mão na cabeça de ninguém. Então comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Eles tinham Abraão por pai. Para eles era Abraão. Para eles era Abraão. Porém eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Entendeu? Dessas pedras quer dizer aquelas pessoas, as pessoas que eles estavam batizando ali, Deus estava suscitando filhos de Abraão. Entendeu? Deus estava suscitando. Eles achavam que Deus, o pai deles era Abraão. Eles não tinham Deus como pai. Para eles, na cultura deles, era Abraão que era o pai deles. Eles não tinham um reconhecimento como Deus era o pai, o onipotente, o onipresente. Era a cultura dos judeus, dos fariseus. Eles criam assim. Mas João Batista já foi bem firme na palavra. João Batista foi muito firme na palavra. E vamos lá. Então João Batista deu o recado dele e falou, olha, depois de mim vai vir um outro, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas logo em seguida, Jesus apareceu no Rio Jordão, a fim de ser batizado por João. Ele, porém, dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu que vem a mim. João reconheceu que quem vinha depois dele era Jesus, e era muito maior que ele diante de Deus.
O ministério de Jesus, a missão de Jesus aqui na terra era muito além da de João Batista. Então ele sabia de tudo isso. E ele dizia: você é bem maior que eu. Em vez de eu ser batizado por você, você que vem ser batizado por mim. E aqui Jesus disse para ele: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus que desceu como pomba, e vindo a ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui, Jesus proclamou publicamente a sua filiação. Jesus, o Filho, o céu se abriu, veio o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado. Foi proclamado naquele momento a filiação de Jesus. Foi identificada ali: Pai, Filho e Espírito Santo. Coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa, mistério. Desde os primeiros capítulos no estudo anterior, nós já vimos como foi o nascimento de Jesus, e aqui o seu batismo, a confirmação da paternidade, a confirmação da filiação de Jesus. Coisa maravilhosa. Nos céus foi confirmada a filiação de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Maravilhoso. Já estamos aqui no capítulo 4 e vamos lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, e aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guarde. E eles, sustentando nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que os anjos o serviram. Jesus volta para Galiléia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulum e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, do profeta Isaías: terra de Zebulum, terra de Netaf, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em treva viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre os povos. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e todo ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Que coisa mais linda! Então nós vamos dar continuação aqui no capítulo 4, depois de Jesus ser batizado. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Olha só, hein? O Espírito Santo o levou Jesus. A palavra está dizendo aqui, ó. A seguir, depois do batismo, foi Jesus levado. Depois que Jesus foi batizado, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois do seu jejum, no início do seu ministério. Olha a importância do jejum, hein? Olha a importância do jejum aqui. Antes de tudo, de dar início ao ministério, Jesus jejuou. E diz aqui que depois ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve fome. O diabo sabia que Jesus estava com fome. O que ele ofereceu? Pão para matar fome. Mas Jesus foi resistente. Olha que o diabo conhece a palavra, viu? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, se tu és, quer dizer, manda aí essas pedras transformar em pão, prova que você é filho de Deus. Mas Jesus teve resposta imediata. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não contente, o diabo levou Jesus no pináculo do templo e falou para ele: olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha só como ele conhece a palavra. Mas Jesus respondeu também. Aqui, respondeu Jesus, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele ainda levou Jesus a um monte, onde avistou toda a cidade, e disse: olha, tá vendo tudo isso aqui? É meu, e tudo eu vou te dar, se você prostrar e me adorar. Conhecedor da palavra, né? Quem pensa que o diabo não conhece a palavra está enganado, porque ele era um anjo de Deus e ele conhece a palavra de Deus de um canto no outro. Mas Jesus disse para ele. Então Jesus lhe ordenou, deu uma ordem para ele: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus respondeu também na palavra. E o que aconteceu depois?
veio os anjos do Senhor e o serviam. E Jesus voltou para a Galileia e começou ali o seu ministério. Depois que ele ouviu falar que João Batista foi preso, ele retirou, saiu da Galileia e foi para Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E ali, para que se cumprisse tudo que fora dito pelo profeta Isaías. E depois aqui ele começou a chamar os seus discípulos, um por um. Junto ao mar da Galileia, ele encontrava eles, chamavam, e eles não relutavam. Eles não questionavam Jesus. Jesus fazia o convite e eles largavam tudo e seguiam Jesus. Olha só a missão que eles encararam. Não questionar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso ir agora. Não, eles largavam o que eles estavam fazendo e seguiam Jesus. Coisa mais maravilhosa. E aqui, Jesus prega por toda a Galileia. E Jesus começou aqui o seu ministério, curando os enfermos, pregando a palavra, e a sua fama correu por toda a Judéia, por toda a Galileia, Jerusalém e junto da além do Jordão. Uma numerosa multidão o seguia. Irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus não começou o ministério dele sozinho. Ele precisava de alguém para estar com ele. E ele chamou 12 homens, os seus apóstolos, seus discípulos, para seguir ele. Ele precisava de alguém. Ele precisava de alguém. E hoje não é diferente. Jesus precisa de nós para levarmos a palavra dele avante. Ele não vai mandar anjo lá do céu para pregar para as pessoas, não. Somos nós. Ele colocou em nossas mãos o dever de levar a palavra dele avante para resgatar as almas que estão aí, indo de passos largos para o abismo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos fazer como os discípulos, largar tudo, as coisas deste mundo, largar tudo as coisas deste mundo, essa vida do mundana, e ir para Jesus e seguir e levar a palavra dele avante, para que as pessoas possam conhecê-lo como Deus único e verdadeiro. Irmãos, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Espero que vocês conheçam os evangelhos e nós vamos continuar. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui com o capítulo 5 e 6 do Evangelho de Mateus. Até lá. Um abraço.